Shalom, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É mais um trabalho, é mais um vídeo aqui do canal Todos Precisam Saber. Hoje quero compartilhar a palavra de Deus, mas muito antes eu preciso dizer algo para os irmãos, que hoje esta mensagem não irá fazer acepção de pessoas. Por isso, se for o caso de você começou a assistir esse vídeo e você não é um cristão, então não hesite, fique conectado até o final do vídeo, porque na verdade algo que eu quero aqui deixar ficar no dia de hoje não é algo que envolve simplesmente o cristianismo, mas é algo que envolve o mundo. Começando com a partilha da palavra de hoje, ou deste vídeo, é algo muito importante. Algo muitíssimo importante, mas muito menos falado hoje, no nosso dia a dia. Algo que Jesus Cristo tratou por 54 vezes em algumas traduções bíblicas. Jesus Cristo falou desse algo muitas vezes. Os apóstolos vieram e falaram deste algo muitas vezes. E hoje o irmão Steven, mais uma vez, vem neste vídeo para deixar ficar o mesmo assunto. Um assunto muito sério, mas menos falado. Um assunto muito tremendo, mas menos comentado. Os grandes homens de Deus pouco falam. Este assunto é um assunto muito ignorado. Assunto importante, mas assunto ignorado na face desta terra, na face de dia a dia da nossa existência sobre esta terra. Irmãos, se é uma coisa muito séria que a Bíblia, a Palavra de Deus, trata, assunto que todos nós deveríamos parar tudo e pensar neste assunto. Aliás, neste assunto, hoje eu te convido, se você puder, acompanhar este vídeo até o fim. E se você está sendo ajudado com alguns dos nossos vídeos daqui deste canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não se esqueça, inscreva-se neste canal. Vamos ao que nos interessa no dia de hoje. Hoje quero falar sobre inferno. Ninguém quer ouvir acerca de inferno. Poucos falam do inferno. Alguns até ignoram este inferno. Alguns julgam não existir inferno. Glória a Deus. Alguns julgam não existir o inferno. Por que o inferno é algo tão importante? Do mesmo modo que o reino de Deus é algo muitíssimo importante que deve ser tratado com muita inteligência, também o inferno é algo muito importante que precisa ser tratado com muita inteligência ou inteligência. Por que digo isso? Porque do modo que o reino de Deus é tão importante, é da mesma forma que o inferno é importante. Porque se você não saber acerca do inferno, então a maior probabilidade é de você não entrar no reino de Deus. Porque uma das coisas que vai fazer com que você busque o reino de Deus é ter o conhecimento acerca do inferno. Quando eu tenho conhecimento acerca do mal, aí eu praticarei o bem. Porém, se eu não tiver conhecimento acerca do mal, irmão, eu não irei praticar o bem. Porém, quando eu tiver o conhecimento acerca do inferno, é quando eu irei buscar o reino. É impossível você buscar o reino e alcançar a salvação se você não sabe acerca do inferno. Porém, se você não sabe acerca do inferno, logo você não terá como se arrepender, porque o inferno é algo sério. Porém, eu quero compartilhar uma palavra no livro de 2 de Pedro, capítulo número 2, versículos de número 4 a mais adiante. Está escrito assim na minha Bíblia, não é? A minha Bíblia, eu digo, não minha Bíblia no sentido da minha palavra, né? Mas a minha Bíblia está escrito assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias
de escuridão, ficando reservado para o juiz. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, oitava pessoa, e pregador da justiça, ao trazer ao dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição de cidade de Sodoma e Gomorrá, reduzindo as cinzas e pondo-se para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou do justo Ló, afetado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque se este justo habitava entre eles, afligido todos os dias a sua alma justa, ouvindo sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juiz, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam, e concupiscência de imundícia, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não recendo blasfemear das dignidades. Irmão, nesta palavra há uma coisa muito importante, que eu quando leio esta passagem bíblica, eu percebo que Deus não poupou até os próprios anjos quando desobedeceram a Ele. No princípio, antes da tua e da minha existência, nós percebemos que Satanás se rebelou diante da presença de Deus. Satanás, anjo. Satanás era um dos maiores anjos. Isso não trataremos neste vídeo, talvez nos próximos vídeos, mas todos nós temos esse conhecimento que Satanás era um dos maiores anjos. Mas depois que Satanás, anjo, se rebelou diante da presença de Deus, diante do Rei, do Criador do céu e da terra, Deus não poupou. Deus não poupou. A Bíblia diz que ele foi precipitado para a terra, com a terça parte dos anjos que com ele magnavam o mal dentro da sua mente. Por sua vez, Pedro disse que da mesma forma que Deus não poupou o mundo nos tempos antigos, isto é, nos tempos de Noé, se Deus não teve pena naquele tempo, irmãos, Ele somente reservou, somente separou, somente preparou, somente protegeu 8 pessoas, sendo que o 8º era Noé. Deus não poupou. Falou também do tempo de Sodoma e Gomorrá. Deus não poupou. Gosto de referir aos irmãos que a geração que Deus não vai ter pena é esta geração. Pergunta por quê? Porque esta geração tem um privilégio de conhecer a palavra de Deus. Não conhece porque não vai à igreja, mas todas as vezes que pegas o seu telefone e entras no Facebook, você encontra um homem que quebrou o seu tempo para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Uma geração privilegiada para poder se arrepender. Uma geração privilegiada para poder buscar o caminho. Uma geração com privilégios de poder buscar o reino de Deus. Olha, nunca houve uma geração tão privilegiada quando esta. Pergunta por quê? É porque nos tempos de Noé, era somente Noé que estava a gritar para todo mundo naquela época poder se arrepender. Nos tempos de Sodoma e Gomorrá, somente estava lá Ló com a sua família, que era justo, que também por sua vez poderia estar a compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Posso dizer que Deus não teve pena daqueles, mesmo Deus sabendo que era somente Noé que estava a compartilhar a palavra de Deus, Ele não teve pena. Quando mais uma geração em que 40% dos homens, 40% de pessoas que existem neste mundo são pessoas que professam Cristo, são pessoas que mostram o caminho, são pessoas que clamam para que nós possamos entender o propósito de Deus. Quando mais esta geração
Irmão, agora quero falar especialmente com você. O inferno é algo real. Quando eu começo a estudar a respeito do inferno, eu percebo que é um lago de fogo. No inferno, você não vai queimar. Perceba isto. No inferno, você não vai queimar. Você vai ser atormentado. Não é um tempo determinado, mas sim por um tempo indeterminado. Há que pensar bem neste assunto, neste vídeo. Alguns pensam, algumas religiões até ensinam aqueles que professam nesses lugares que não devem se preocupar. Existe um lugar chamado purgatório, onde você vai passar um determinado tempo para pagar os seus pecados, e daí você entrará no reino de Deus. Se enganam. Porque Hebreus disse: ao homem está predestinado a morrer uma vez e vindo depois o juiz. Se existe purgatório, então está-me a dizer que existem duas mortes. Há que pensar muito a respeito deste assunto, inferno. Meu amigo, meu irmão, que está ouvindo esta palavra nesta noite maravilhosa, eu quero que você tome uma decisão na tua vida. Eu quero que você busque o caminho. Quando você estiver na busca deste caminho, entenda uma coisa. Somente há um caminho. Há um só caminho que leva à vida e há um só caminho que leva à morte. Porém, importa dizer para ti que são simplesmente dois caminhos. Não existem outros meios. Há muitas formas de ser salvo. Há muitos caminhos. Vários caminhos, o destino é o mesmo. É a mentalidade humana. É o pensamento do homem. É um pensamento influenciado do maligno. Porém, a verdade é esta, que somente há dois caminhos. Um que leva à vida, um que leva ao inferno. Falar de perdição é falar do inferno. Mas quem é que irá para o inferno? É o pecador? E o irmão Steven diz, não. Não é o pecador que vai para o inferno. Porque se for o pecador que vai para o inferno, todos nós pereceremos. Porém, quem vai para o inferno é o pecador que não se arrepende. Um pecador que não reconhece o seu pecado. Você precisa achar o seu pecado. Você precisa achar o que te separa de Deus. Você precisa encontrar o mal dentro da sua vida, dentro do seu coração. E renunciar a este mal. Porque uma coisa eu te digo e te garanto. Se você continuar nesta reta, nesta via, neste caminho e nesta vida, o que te aguarda é o inferno. Há uma dor dentro do meu coração. Do mesmo jeito que haverá uma dor dentro do coração de Jesus, haverá uma lágrima nos olhos do Rei dos Reis ao olhar para o inferno. Porque ele vai dizer, antes que nenhum homem experimentasse o inferno, eu experimentei, eu entrei lá para que você não entre lá. Jesus Cristo entrou no inferno para que você não possa entrar. Jesus Cristo foi morto, separado de Deus, distante de Deus, para que você não possa estar separado de Deus. Ninguém ainda já experimentou a ser separado de Deus. Ninguém. Entenda uma coisa, até próprio Satanás ainda não experimentou o que é o inferno. Ainda não foi lançado no inferno. Ele vai ser lançado no inferno. A única pessoa desta criação da humanidade, de séculos em séculos, que já experimentou, entrou e sabe qual é a dor de estar longe, de estar abandonado por Deus, de estar a arder no inferno, é somente Jesus Cristo. E Ele fez isso para que você e eu possamos ser salvo. Aqui abrir o seu coração e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqui parar e refletir acerca da sua eternidade. Shalom.